pessoal, seja bem-vindo ao nosso curso de Programador de Dispositivos Móveis. Eu sou Eduardo Trindade, seu professor neste curso. Vamos dar sequência aqui ao nosso jogo da velha. Na última aula a gente fez aqui o nosso menu com o jogo da velha, já deixando aqui pronto, né, para navegar para a tela Game. Notem que ao pressionar em algum botão, agora eu tenho uma mensagem de erro, porque ele não encontrou essa tela Game no nosso projeto. E é isso que a gente vai fazer agora, né? A gente vai estar criando essa tela aqui para poder estar recebendo aqui os parâmetros do menu. E na Game a gente vai, deixa eu começar importando aqui, o useState do React. Vamos usar View, vamos usar Text, mesma coisa, tá? Touchable Opacity. E status bar. Bom, com tudo importado, a gente pode começar aqui a construção da nossa tela. Não esquecer de importar os estilos que criamos lá na pastinha global. Então a gente pode fazer uso dos estilos existentes e acrescentar novos lá. E, de fato, vamos lá para o Game, tá? Vamos deixar aqui ele retornando apenas uma view e um text. Aqui a ideia vai ser a mesma da primeira tela, né? A gente tem uma view que vai utilizar um container, que é essa view aqui, ó. Já posso pegar até o status bar, tá? Então eu vou vir aqui no Game e vou colocar. Pronto, já temos o nosso container. E aqui eu posso ter também um estilo aqui, em que eu vou chamar de, aqui tem que ser uma game title, né? Que o outro eu coloquei menu title, agora game title. Vai ser bem parecido, mas é porque dependendo do tamanho do tabuleiro que a gente colocar, talvez o espaçamento aqui do título seja outro, né, para ele, como nessa tela principal aqui eram. Beleza. Com essa tela Game criada, eu vou lá nas minhas rotas, né, aqui no App Routes, e vou criar uma nova screen. Agora eu tenho o Game. Aqui eu tenho o Game. Eu preciso importar aqui o Game. Ok, duas telas criadas, o Game está pronto. Se eu pressionar aqui agora, ó, né, ele ainda não foi para Game. Vamos ver aqui o que está errado. Navigation Game, ok. Vamos ver aqui. Ação Navigation Payload Name. Ah, sim. Tudo bem. A gente está passando os parâmetros aqui, mas a gente também não está recebendo nada lá, né? Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente recebe esses parâmetros aqui na tela Game. A gente viu nas aulas de React Navigation como enviar, agora a gente vai ver como receber. Então eu vou importar aqui, ó, agora duas coisas. Uma vai ser o Use Navigation, tá? Além do Use Navigation, temos o Use Route. O Use Navigation serve para a gente navegar. O Use Route serve para a gente receber os parâmetros da rota, né, o que veio da rota anterior. Então, dessa forma, eu posso vir aqui no meu Game e falar o seguinte, né, Navigation, Use Navigation. E eu posso falar o quê? Const Route, o nome que eu estou dando para ele, Use Route. Tá? Bom, colocando esse Use Route aqui, agora a gente pode pegar os parâmetros através do route que eu criei, tá? E como que a gente faz isso? Eu vou receber de route.params, né? Que são os parâmetros. E eu vou receber um objeto. E o que vem nesse objeto para mim, né? Se eu vier aqui no menu, eu enviei player e board. Então eu posso vir aqui e receber player e board.
tá? Então a gente consegue receber esses dois aqui. Agora que a gente recebeu eles, o que eu posso estar fazendo? Criando os estados aqui da tela de game. Então eu vou criar, por exemplo, Game Board, tá? Game Board vai ser o tabuleiro de jogo, o tabuleiro que estiver sendo jogado. E eu posso falar o seguinte, ele inicia com o estado do board, tá? Então lembra quando eu criei o board lá no menu, né? E eu inicializei ele vazio? Isso significa que eu recebo aqui no game, né, o board vazio, como ele veio de lá. E aí eu posso falar o seguinte, eu tenho um jogador atual, né, um jogador que está jogando no momento, então eu chamo ele de Current Player. E o set Current Player dele, para poder atualizar. E aí fica fácil agora, qual que é o estado inicial, né? Quem que é o jogador atual que está jogando? É o jogador que eu enviei no player. Então, na primeira tela, eu mandei um player. Esse player vai ser X ou bolinha. É o que eu pressionar. Pressionei no X, mandei o X na função. O X chega aqui no game e eu vou começar jogando com current player com valor de X. Tá bom? Bom, um último estado que a gente pode criar aqui é um estado que vai contar o número de movimentos, ou seja, o número de jogadas. Então eu vou chamar ele de remaining moves, tá? E set remaining moves. O que que esse estado vai ter para mim? Qual que é o máximo de jogadas que a gente pode fazer, né, no jogo da velha? Possibilidades, né? 3, 6, 9. O máximo que eu posso preencher são 9 campos, né, no jogo todo. Então eu vou inicializar esse remaining moves como 9. Por que, gente, que eu estou fazendo isso? Porque é o seguinte, nem sempre a gente tem um vencedor. Então, quando eu não tiver um vencedor no jogo da velha, como que eu vou saber isso? Para eu não ter que ficar verificando ali se são diferentes, né, linhas, colunas, tudo mais, eu simplesmente falo o seguinte, olha, se até agora você não encontrou um vencedor e já esgotou o número de possibilidades, então quando esse estado for 0, quer dizer que eu tenho um empate, quer dizer que deu velha, né? Então é assim que a gente vai fazer. E aí, né, se eu mandar agora aqui no X, provavelmente já vai estar recebendo, né? Daqui a pouquinho a gente vê aqui o que está acontecendo. Deixa eu entrar aqui. Ah, tá. Deu crash, né? Ele crashou aqui. Então, quando acontecer isso, eu venho cá, aperto um R, manda ele recarregar aqui a aplicação, tá? Isso acontece muito, mas aí vocês apertam um R aí, que ele recarrega a aplicação e ele ainda está dando um errinho aqui. Navigate pelo name, game, pass. Ah, aqui, ó, você tem uma tela chamada game, né? Você está tentando navegar para uma screen que não está no Navigator. Então é isso que ele está falando aqui para mim. Só que aqui no App Routes eu criei, né, game, ok, e aqui no menu eu estou navegando para game. Então parece que o React deu um crash aqui, talvez a gente tenha que reiniciar aqui a aplicação. Deixa eu ver. Vamos dar um refresh novamente. Bom, meu App Routes aqui estava importado errado, né? Ele estava importado com A maiúsculo ainda, lá do começo. Aí eu corrigi aqui, reiniciei o projeto e agora quando a gente pressiona aqui nos botõezinhos ele navega até a tela game, tá? Então se alguém tiver copiado aqui com App Routes maiúsculo, dá uma olhadinha aqui na linha 2 do index da Routes, tá? Então, dando sequência aqui, a nossa tela game, a gente ainda não fez o estilo Game Title, né? Então a gente precisa fazer agora aqui esse Game Title. Então eu vou vir aqui em Global, eu tenho Menu Title e agora eu tenho Game Title.
Bom, esse meu game title, né, basicamente aqui ele vai ter a mesma coisa do menu title. Então eu posso copiá-lo aqui. A única coisa que eu quero é que ele tenha uma margem maior, porque eu vou estar fazendo ele ter um espaçamento para o tabuleiro do jogo. Senão ele fica colado, tá? Beleza. Game title criado. Agora a gente vai fazer de fato, né, construir o nosso tabuleiro do jogo da velha. E como que a gente pode fazer esse tabuleiro? A gente pode pensar o seguinte: uma tabela de 3 linhas e 3 colunas, né? Eu posso renderizar essa tabela simplesmente por meio de index, né? De valores aqui numéricos que representem para mim o número de linhas e o número de colunas, né? E a gente tem muito bem definido isso, uma vez que a gente sabe o número de jogadas que faltam, que são 9, e a gente sabe também que a gente terá que fazer um componente, né, de 3x3, o meu board já me diz isso. Ó. Eu não preciso lidar com números quando eu tenho um board dessa forma. Aqui dentro ele sabe que ele possui 3 linhas e 3 colunas, né? Isso aqui já fica definido aí, é implícito para o JavaScript. Então a única coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte: dentro do board eu já coloquei o meu título Jogo da Velha. Então olha só, eu vou ter que usar JavaScript, então eu vou usar uma chave, né? E aí eu vou falar o que? Board.map, vou mapear. Eu poderia falar dessa forma aqui, ó. Normalmente quando a gente usa o map a gente coloca item e o index, né? Essa é a estrutura do map. O map ele tem um item e um index. E ele retorna algo, né? Vai renderizar algo. Para facilitar o entendimento, vamos chamar o item de row, ou seja, a linha, e o index eu vou falar do número da linha que eu estou, nrow. Tá? Esse nome pode ser se vocês quiserem. E aí eu vou falar o seguinte: dentro desse retorno, a primeira coisa que eu vou ter, né, vai ser o quê? Uma view. Essa view ela vai ter uma key, tá? E a key dela vai ser justamente o nrow. Então eu vou ter ali o número da linha, pode ser 0, 1 ou 2. E aí eu vou ter um style, né? Quem que eu criei que me garante que tudo é renderizado em linha? Styles.inlineItems. Então eu já tenho o estilo pronto para ele, certo? Fecho a minha view. Olha só, isso vai me garantir 3 linhas na aplicação, correto? Então já vamos fechar essa view aqui embaixo, né? Isso aqui vai me dar 3 linhas na aplicação, beleza. Agora eu vou renderizar o que? As colunas, né? Então dentro das linhas eu vou ter um map nessa linha aqui, ó, né? E eu vou mapeá-la. Eu vou mapeá-la como? Passando uma coluna, uma column e o número da coluna que ele está. Gente, isso aqui vai ser muito bom para a gente poder estar fazendo as verificações de vitória depois, porque se eu tenho o index, quer dizer que eu tenho exatamente o número da linha e o número da coluna. Então, quando eu pressionar sobre um quadrado, eu vou saber a posição exata que eu estou preenchendo, tá? Isso a gente manda para a função de verificar o vencedor. E aqui eu vou retornar então o quê? Agora sim, um touchable opacity. Agora eu retorno o componente para poder estar pressionando. Esse touchable opacity, né? Eu vou fazer o seguinte: como eu tenho mais props, eu vou fechar ele aqui embaixo, né? Então eu tenho aqui uma key que vai ser o quê? O número da coluna, né? É o número da coluna que eu estou pressionando. Qual que é o estilo que eu tenho que já montou as caixinhas para mim? O styles box. Eu posso dizer que ele vai ser desativado, né? Ele vai estar inativo quando o valor da minha coluna for diferente de quê? Né? De vazio, de uma string em branco, porque ela começa assim. Então eu posso pressionar em qualquer uma. Quando eu preencher alguma, a minha coluna vai ter outro valor. Então ele vai estar desativado. E eu posso ter, né, eu tenho que ter um evento de onPress.
Esse evento de onPress, ele vai ser a função, né, que vai indicar que houve uma jogada. Então eu chamo uma arrow function aqui e eu vou falar o seguinte: joga, né, play, e eu vou passar o quê? Opa, player não. Eu vou chamar a função de play. E eu vou passar o quê? O número da linha que eu estou jogando e o número da coluna, né? Então, ao fazer isso, eu mando para lá qual que é o exato espaço que foi preenchido. E aí aqui dentro eu vou ter um text, né? Esse text vai ter um style e o style desse text vai ser o quê? Se a coluna, né, preenchida aqui for igual a x, ou seja, o valor preenchido ali é x, né? Qual que é o estilo que a gente fez lá na primeira tela para preencher com x? Styles.playerx. Se não, eu só tenho dois jogadores, né? Styles.player bolinha. Posso fechar aqui e aqui dentro eu vou renderizar esse column que vai guardar exatamente, né, o valor que foi digitado. Aqui vai dar um errinho porque eu não fiz ainda o play, né, a função play. Então, olha só, já está começando a criar, né, forma. Então, se eu pressionar aqui, ó, notem que eu tenho o quê? 3 espaços, né? Então, aqui, 3 numa linha, 3 na outra e 3 na outra. Então, a nossa matriz aí está montada já, tá? Na próxima aula, a gente organiza melhor essa matriz, coloca um espaço aqui entre cada tecla, a gente vê o que está sendo capturado e a gente começa com a função de verificar os vencedores.